Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para fazer o podcast de Getúlio e comigo aqui temos o Rafael Lanes, o Eduardo Almeida, a Vitória Penteado e a Júlia Dum. E hoje a gente vai falar sobre o DIP, a importância do DIP no Estado Novo. Então, o Rafael pode se introduzir aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Só queria expressar minha felicidade em participar desse grandioso podcast. Obrigado, Thiago, por me apresentar. Eu gostaria de agradecer. Eu também gostaria de dizer o mesmo que o Rafael Lanes. Então, Penteado, agora pode se introduzir aí, por favor. Muito obrigada por me convidar, aliás. Muito obrigado. E, Júlia, pode se apresentar agora. Oi, é uma honra estar aqui com vocês. Tá bom, agora eu vou fazer uma pergunta aqui pro Rafael. E qual que é a importância do veículo de imprensa livre para a democracia? Que os internautas querem saber. Os veículos de imprensa, Peralta, têm um papel muito importante na sociedade e na democracia, seja eles prestando serviço à população ou até mesmo denunciando irregularidades. O jornalismo meio que funciona como uma forma de esclarecer e apurar os fatos que estão afetando diretamente a população. A imprensa livre é fundamental para a atualização do sistema político brasileiro. Para isso, a imprensa precisa ser livre de censura, como acontece nos dias atuais, ainda bem. Por isso também, até hoje, tem muito a história do combate da fake news, se for ver, que isso aí também mancha a democracia e as pessoas... E é por isso que a imprensa toda hora bate na tecla para acabar com isso. Porque se tu for ver, a fake news meio que também manipula a população. Era tipo como na ditadura do Estado Novo, que os membros da imprensa também eram diariamente perseguidos e censurados. Nesse período, o que aconteceu foi que o Getúlio implantou ideias fascistas e acabou desenvolvendo um sistema de controle sobre a propaganda e imprensa do Brasil, que ele criou foi chamado... Cara, o DIP ele era responsável por inspecionar o material de qualquer meio de comunicação. Isso acabava incluindo os rádios, os jornais, cinemas e revistas daquela época. A função desse departamento era basicamente enaltecer as ações do regime varguista e valorizar esse sentimento nacionalista brasileiro. Cara, é muito doido pensar que provavelmente a memória de todos os brasileiros, da maioria pelo menos, que viveu naquela época, devia ser completamente distorcida da realidade, já que eles apenas recebiam notícias positivas do governo, muito por conta do trabalho do DIP, que acabava impedindo a população de receber as notícias negativas. E eles manipulavam a população. Cara, isso é absurdo, mas era o que o Vargas fazia, infelizmente. Tu imagina, vários estados tinham órgãos filiados ao DIP. Esses órgãos, assim, eles eram meio que chamados de DIPs. Nome estranho, né? Sem criatividade alguma, né? Mas, enfim, voltando ao assunto. Essa estrutura era altamente centralizada e permitia o governo exercer o controle da informação, tendo domínio da vida cultural do país. Também manipulando, né? Pô, impressionante, cara. Impressionante. Uma dúvida aqui, Rafael, quais são os exemplos de ações de atribuições do... Falando na sua pergunta, interessante ela, né? Uns exemplos das ações e atribuições do DIP eram a Agência Nacional, que eu sei que acho que você sabe, né, um pouco, eu vi umas pesquisas suas na internet, muito interessantes sobre a Agência Nacional, falar nisso. Você pode explicar, que você explicaria melhor do que eu acho, né, seu Peralta. E também tinha o Cine Jornal Brasileiro. Isso mesmo. A Agência Nacional, que é um órgão criado pelo governo, que censurava principalmente as notícias, e o objetivo era justamente divulgar os atos de administração federal e as notícias de interesse público, e também distribuir propaganda dos órgãos governamentais. Eu pergunto a você, Eduardo, o que era o programa A Hora do Brasil e qual era a importância desses programas para a propaganda de... Como o Dr. Lanes disse, o DIP fazia a censura dos meios de comunicação para o controle da opinião pública. Para atingir essa meta, o DIP também criou programas que apelavam ao nacionalismo e traziam uma boa imagem ao governo. Um deles, o Hora do Brasil, atraía a audiência com suas 3 finalidades: informativa, cultural e cívica. Com finalidade informativa, o programa atuava como um noticiário oficial do Estado
e de seus feitos. Com finalidade cívica, o programa apelava ao nacionalismo, com recordações de feitos do Brasil no passado, organizava manifestações cívicas e apresentava palestras de incentivo à classe trabalhadora. Com finalidade cultural, o programa apresentava músicas que eram principalmente brasileiras. Apresentava shows, exposições, radionovelas e entre outros. Finalmente, o programa aproximava a população ao governo, fortalecendo a imagem de que Getúlio Vargas era um homem do povo. Agora eu tenho uma pergunta aqui para Penteado. E o que era o cinejornal e qual era o objetivo do cinejornal? É muito engraçado pensar que no início da década de 1930, as rádios brasileiras já apenas tocavam música clássica ou ópera, notícias e liam textos explicativos. E só a partir de 1932 o governo permitiu a veiculação de propagandas, o que mudou o programa de rádio e passou a difundir conteúdo de apreensão do público em diversos gêneros musicais, esportes, humor e cultura pública como temos hoje em dia, né? E nesse período também, várias empresas de radiodifusão foram criadas porque os anúncios comerciais puderam se espalhar na época, o que abriu o mercado e atraiu alguns investidores. Prestando atenção à importância da mídia, Vargas utilizou as emissoras de rádio para apresentar anúncios com realizações e anúncios governamentais. Teve esse programa que se chamava A Hora do Brasil, em 1998, hoje é chamada A Voz do Brasil, que é veiculado uma vez ao dia, ao mesmo tempo em que todas as emissoras deveriam transmitir o programa, incluindo apresentações de governo, discursos e presidenciais. Mas isso eu vou deixar para o nosso profissional, doutor Almeida, explicar melhor. Na verdade, foi em 1939 que teve uma lei que estipulava que todo cinema do país exibisse pelo menos uma longa-metragem brasileira por ano. Mostra também algumas obras do governo, como a série de curtas documentários, como o Cinejornal Brasileiro e filmes do Instituto Nacional de Cinema Educativo. Agora, o que era o cinejornal? Enfim, o cinejornal era um documentário obrigatório que tinha que passar antes de todas as sessões do cinema no Brasil. O cinejornal tinha o objetivo de, utilizando-se de todos os recursos audiovisuais, fazer uma crônica dos acontecimentos políticos, passando a visão do governo e, com isso, tentando influenciar a sociedade. Alguns desses filmes chegaram a ser exportados para países na América Latina, como Argentina, Uruguai e Paraguai. Ficou bem famoso. O cinejornal era um programa ideológico que era usado pelo governo para passar o seu ponto de vista e fazer propaganda de suas realizações. Tá, agora eu tenho uma pergunta para a Júlia. O que foram as grandes manifestações cívicas do Dia do Trabalho e como elas faziam propaganda sobre o Dia do Trabalho? Eram manifestações festivas em que pessoas se reuniam no estádio São Januário, o estádio do Vasco. E elas celebravam essa data e lá elas recebiam anúncios sobre o novo salário mínimo e outras mudanças beneficiárias nas leis dos trabalhadores. Essas manifestações, elas ajudavam muito a fazer propaganda para o Getúlio Vargas, porque os trabalhadores comemoram ao invés de reivindicar seus direitos trabalhistas.